Eu tenho certeza que você já ouviu muito falar em CDB, mas se você não faz ideia do que é e se é seguro investir, então esse vídeo aqui é para você. Eu vou explicar aqui de forma simples tudo sobre o tal do CDB, como ele funciona e se vale mesmo a pena. Suponhamos que você tenha R$ 1.000 parados lá no banco. Todo mês o banco usa o seu dinheiro para lucrar, emprestando, investindo, movimentando o seu dinheiro. Mas o que ele te paga em troca? Quase nada. Agora, e se você pudesse virar o jogo? E se fosse o banco pegando o dinheiro emprestado com você e te pagando juros? É nada. Eu passei a vida devendo para o banco, pagando juros para o banco. Agora o Itaú vai vir pegar dinheiro emprestado comigo e pagar juros para mim? É exatamente isso que acontece quando você investe em CDB. Você empresta o seu dinheiro para o banco e recebe de volta com rendimento. Então cola aqui comigo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like na parceria, que hoje você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo sobre CDB. Então o que você vai ver aqui nesse vídeo? O que é CDB, eu vou te explicar tudo, todos os tipos de CDB, se é seguro e as desvantagens do CDB. Então bora lá, o que é CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário, mas na prática ele é um título de renda fixa que os bancos emitem com o objetivo de captar dinheiro. Ou seja, quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e em troca ele se compromete a te devolver o valor emprestado com juros. E basicamente é isso. Mas agora a gente vai para os tipos de CDB, porque não tem um tipo só, existe uma gama de CDBs diferentes, com rentabilidades diferentes, que você precisa aprender. Então, para isso, eu vou fazer uma subdivisão aqui na explicação para ficar mais didático. E eu vou começar explicando aqui para você o resgate do seu dinheiro. Existem duas modalidades de resgate, que é quando você vai ter o seu dinheiro de volta. Eu vou começar pelo CDB de liquidez diária, vou trazer mais detalhes sobre ele, e depois a gente vai para o CDB de prazo fixo. O CDB de liquidez diária, como funciona esse resgate? Suponhamos que você investiu lá R$ 1.000 hoje. Amanhã, você já pode sacar o seu dinheiro. E você pode sacar tanto uma parte quanto a totalidade do valor investido. Ou seja, você saca quando você quiser, a hora que você quiser. Esse aqui é o CDB de liquidez diária. E a rentabilidade do CDB de liquidez diária é sempre pós-fixado atrelado ao CDI. Falou que ia explicar de forma simples e aí veio com esse papo de pós-fixado atrelado ao CDI. Caramba, meu! Então, simplificando ao máximo aqui, se liga aí. O CDI é basicamente a taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano, bem atrativa por sinal. O CDI ele rende 0,10 abaixo da Selic. Então, se a Selic hoje está em 15% ao ano, o CDI rende 14,90%. Então, se você escolher um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI, como esse que eu estou colocando aqui na tela, você vai receber 14,90% ao ano. O que você precisa entender aqui é que a rentabilidade não é fixa. Se a Selic subir, automaticamente você passa a receber mais juros. E se a Selic cair, automaticamente você passa a receber menos juros. Por exemplo, a Selic caiu para 12% ao ano, hoje está 15%, né? Caiu para 12% ao ano. Então 100% do CDI vai te render 11,90%. Essa é a dinâmica. Então sempre que você for escolher um CDB de liquidez diária para investir, sempre escolha com rentabilidade de 100% do CDI para cima, sempre que possível. Porque se você escolher lá um que renda 50% do CDI, você vai receber a metade desses 14,90%. Fique esperto nisso. Sempre 100% do CDI para cima. Então, resumindo aqui, CDB de liquidez diária, você saca o seu dinheiro quando você quiser, ele vai te render o CDI, que é 0,10% abaixo da taxa Selic atual, e a rentabilidade não é fixa, flutua conforme a Selic. Boa! Agora a gente vai para os CDBs de prazo fixo. E existem 3 tipos de rentabilidade dos CDBs de prazo fixo. Existe o pós-fixado, que é o mesmo lá do CDB de liquidez diária, que ele rende o CDI, que acompanha a Selic, não é uma rentabilidade fixa. Existe o CDB pré-fixado. Como que funciona isso? No pré-fixado, quando você investe, você já sabe exatamente quanto você vai receber no final do prazo, porque a taxa de juros é fixa, é pré-fixada, fixada antecipadamente. Por exemplo, se você investiu em um CDB pré-fixado que te pague 13,89% ao ano, é exatamente isso que você vai receber, não importa para onde vai a Selic. É fixo. E por fim, a gente tem um CDB híbrido, que combina uma taxa fixa com a variação da inflação, que é o IPCA.
Esse tipo de CDB ele visa proteger o seu dinheiro ao longo do tempo, já que além da taxa fixa estabelecida, ele varia também ali conforme a inflação, conforme o IPCA. Então um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando você for lá escolher o seu CDB híbrido, geralmente na parte de rentabilidade você vai ver destacado dessa forma, IPCA mais 6% ao ano. Então, por exemplo, se o IPCA, que é a inflação, for de 5%, mais os 6% fixos, você receberia 11% ao ano. É isso aí. Agora, como funciona o resgate em CDB de prazo fixo? Nesse tipo de CDB, o seu dinheiro só fica disponível lá no vencimento, lá na data combinada. Mas que data? Quem determina isso? É você que vai escolher essa data na hora que você for investir. Quando você entra no app da sua corretora e você vai lá em renda fixa e depois vai em CDBs, você vai ver uma lista lá de CDB, cada CDB com um vencimento diferente. Eu vou colocar aqui algumas na tela para você se familiarizar. Aqui são os CDBs do banco BTG, que é a corretora que eu utilizo. Bom, então vamos lá. Aqui na tela você vê que a gente tem um CDB com vencimento para 63 dias. E aqui no caso desse ele é pós-fixado, então ele rende 101,5% do CDI e tem uma aplicação mínima aqui de R$ 500. E aí você tem outro com vencimento um pouco maior para 183 dias, outro aqui com vencimento maior ainda para 548 dias. Esse aqui é pós-fixado, então aqui ele te rende 102% do CDI. Então é você que vai escolher o prazo, é você que define por quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro lá rendendo essa taxa. Agora uma coisa importante aqui, meu amigo, você precisa definir muito bem esse prazo porque você não pode tirar o seu dinheiro antes. E caso você consiga, você vai perder um pouco aí. Então, resumindo aqui o que é CDB de prazo fixo, para você fixar bem como funciona cada um deles. Então no CDB de prazo fixo, pós-fixado, é como se o banco te dissesse: se você deixar o seu dinheiro comigo até o vencimento de 2 anos, eu te pago 105% do CDI durante esse período todo. Agora, se você optar pelo CDB de prazo fixo pré-fixado, é como se o banco te dissesse o seguinte: se você deixar o seu dinheiro comigo até o vencimento de 2 anos, eu te pago exatamente 12% ao ano. Independente do que acontecer com os juros ou com o CDI até lá, eu vou te pagar 12% ao ano. E se você optar pelo híbrido, é como se o banco te dissesse: se você deixar o seu dinheiro aqui comigo até o vencimento de 2 anos, eu te pago a inflação do período, IPCA, mais 6% ao ano. Acho que ficou mais claro agora, né? Então beleza, você já sabe o que é CDB de liquidez diária, de prazo fixo e as formas de rentabilidade. Top! E aqui vai uma dica importante. Quando você for investir em CDB, qual é a primeira coisa que você precisa definir? Eu quero poder resgatar o meu dinheiro quando eu quiser, ou eu posso deixar o meu dinheiro lá rendendo para resgatar só no vencimento? Então essa é a primeira coisa. Se você quiser poder resgatar o seu dinheiro quando você quiser, é o CDB de liquidez diária. Se você quiser deixar o seu dinheiro lá rendendo para retirar só no vencimento, aí é o CDB de prazo fixo. Pronto. E aí, se você optar pelo CDB de prazo fixo, você vai definir qual é a rentabilidade melhor para você. Se é o pós-fixado, que vai te render o CDI, se é o pré-fixado, que vai te render uma taxa fixa, ou se é o híbrido, que vai te render uma taxa fixa mais o IPCA. É isso. Agora, e a segurança? É seguro investir em CDB? E aqui vai uma outra observação importante. Sempre que você for investir em qualquer coisa, isso é uma reflexão que você tem que fazer aí, meu amigo. Se faça essa pergunta: é seguro essa trolha aqui? Qual que é o risco disso? E no caso dos CDBs, é seguro? E eu te falo que é seguro sim, porque os CDBs contam com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas existem regras, como tudo, né? O FGC garante até R$250 mil por instituição financeira, ou então R$1 milhão, mas desde que seja, por exemplo, R$250 mil em cada banco. Então, se você tem lá o seu CDB de determinado banco e esse banco quebra, o FGC te devolve o valor investido mais os juros, com esse limite aí de até R$250 mil por instituição financeira e com o valor máximo de R$1 milhão por CPF. Mas o ideal não é precisar passar por isso. A gente contrata um seguro, mas a gente não quer usar. Então, para reduzir ainda mais esse risco, eu recomendaria você a investir em CDBs de bancos consolidados, de bancos grandes, porque o risco de quebrar é muito menor. Agora vamos tratar aqui, meu amigo, das desvantagens, porque tem um leão faminto, insaciável, olhando para você.
Isso mesmo, no CDB você paga imposto de renda sobre o lucro. E o imposto incide sobre o lucro, tá? Não sobre o valor total investido. Muitos iniciantes se confundem nisso daqui. Se você investiu R$1.000 em CDB e você teve um lucro de R$100, o imposto é em cima desse lucro de R$100 e não em cima dos 1.100. E aqui para isso existe uma alíquota regressiva. E aqui funciona assim. Se você investir no CDB e retirar o seu dinheiro antes de 180 dias, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o lucro. E se você deixar o seu dinheiro investido no CDB de 181 dias até 360 dias, se você sacar nessa janela, você vai pagar 20%. E de 361 dias a 720 dias, você paga 17,5% sobre o lucro, se você sacar nessa janela. E aí, acima de 720 dias, você vai pagar a alíquota mínima, que é de 15%. E quando pode não compensar investir em CDBs? E eu te digo aqui, quando estiverem pagando menos que 100% do CDI ou em cenário de juros muito baixos. E nesses casos de juros muito baixos, o CDB pode inclusive perder para a poupança, já que o lucro do CDB é tributável e o lucro da poupança é isento de imposto de renda. Não é o caso atual. Como a Selic hoje está 15% ao ano, CDI 14,90%, a vantagem do CDB frente à poupança é grande, mas é importante você saber avaliar aí os cenários. E quando vale a pena investir em CDB? Para qual objetivo o CDB é legal? E vale a pena quando você quer investir o seu dinheiro numa renda fixa segura e com uma rentabilidade maior do que a poupança, que é o que o cenário da taxa de juros atual te propicia. Funciona muito bem também para quem quer investir a curto e médio prazo. Às vezes você quer investir ali por 1, 2, 3 anos para não deixar o dinheiro parado. Então o CDB é uma ótima opção. Ou para os investidores que têm uma reserva de emergência, que têm uma reserva de oportunidade e quer deixar esse dinheiro ali rendendo, mas esse dinheiro tem que estar disponível para ele utilizar quando ele quiser. Então, nesse caso aqui, o CDB de liquidez diária é o ideal. Bom, cara, é isso. Agora que você já sabe exatamente o que é CDB, não vai deixar o seu dinheiro parado aí na poupança por falta de informação, hein? No atual cenário, com a Selic em 15% ao ano, com certeza o CDB vai remunerar muito melhor o seu dinheiro. Se você aprendeu pelo menos um pouquinho aqui sobre CDB nesse vídeo, bate aí no sino, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like também na parceria, para você seguir acompanhando e se informando com todos os conteúdos que eu posto aqui para você. Abraço, tamo junto e até a próxima.